Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Delberis, sou professor e diretor no Departamento de Engenharia Elétrica da PUC do Rio de Janeiro. E esse canal é sobre sistemas de energia elétrica. Em especial, eu trato de questões relacionadas à distribuição, mas especificamente, agora eu tenho feito uma série de vídeos que tratam de explicar os sistemas de transmissão de energia elétrica no Brasil como um todo, né? Na verdade, o sistema de transmissão de energia elétrica do Brasil como um todo. Então, eu já falei do nível de geração, agora eu vou falar de transmissão, depois eu vou falar sobre distribuição e consumo. Tá? E isso vai ajudar vocês a entenderem como o sistema elétrico funciona como um todo, quais os desafios e como é que a gente enfrenta esses desafios através da pesquisa científica. Tá? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever e deixar o like. Eu falei no último vídeo sobre um desafio interessante que a gente tem nos sistemas de transmissão de energia elétrica, que é definir as tarifas de uso dos sistemas de distribuição, que a gente pode associar um pedágio, e que algumas fontes têm incentivos por esse uso do sistema de transmissão. Tá? Existem subsídios para promover o uso de fontes renováveis de energia. Isso gera críticas, né, porque os incentivos são muito altos. Por outro lado, essas fontes não escolhem, né, o local onde elas vão colocar os seus geradores, porque elas têm que ir atrás do recurso e, eventualmente, elas podem usar muito mais o sistema de transmissão que outros geradores. Esse é um exemplo típico das eólicas no nordeste do país, uma região pouco adensada de cargas e que grande parte da geração das eólicas vem para alimentar o sudeste e centro-oeste. Bom, como é que a gente resolve essa situação, né? Esse subsídio é razoável, não é razoável? Deve continuar, não deve? A gente pensou o seguinte: como é que se calcula a tarifa de transmissão? A tarifa de transmissão ela tem um cálculo que pode ser questionado. Eu vou explicar para vocês. Normalmente não. O que se faz, né, é o seguinte: você estabelece um ponto de operação do sistema, né, baseado em algumas premissas. Você coloca as cargas num determinado valor, os geradores em determinado valor, roda um fluxo de potência e calcula o ponto de operação. Esse ponto de operação você usa como dado de entrada para o cálculo tarifário. E ali você tenta decompor o fluxo de potência nas linhas e atribuí-lo aos geradores e cargas no sistema. Tá? Então, essa é a forma como se faz aqui no Brasil e boa parte dos métodos utilizados mundo afora consideram. O que a gente pensou? Peraí, existe uma flexibilidade na hora de definir o ponto de operação. Por que o ponto de operação é definido assim? Esse ponto de operação é representativo? Existem tantos pontos de operação possíveis. Então, essa é uma flexibilidade para a gente atuar. A outra flexibilidade está no próprio método. O método ele considera algumas premissas na hora de para fazer a alocação, como por exemplo a barra de referência, que é pré-definida. Isso tem uma série de como é que eu vou dizer, implicações na hora da alocação. Tá? E aí, depois de definida a tarifa locacional, que é assim que é definida, que eu falei para vocês, ainda tem a tarifa selo, né, que ela é responsável por recuperar os custos totais do sistema de transmissão. Então, o que a gente pensou? Por que a gente não aproveita essas flexibilidades e coloca dentro de um problema de otimização para a gente conseguir o resultado que a gente deseja? E qual o resultado que a gente deseja? A gente gostaria que as tarifas não tivessem uma amplitude tão grande. A diferença entre a mínima e a máxima não fosse tão grande. Por que a gente não tenta torná-las o mais igual possível? Bom, a gente poderia simplesmente colocá-las todas iguais. Eu até falei isso no último vídeo. Mas não, isso não é possível. Por quê? Porque a rede elétrica ela tem restrições
que não permitem que essas trocas que a gente estabelece para definir a tarifa aconteçam. Então, a gente colocou tudo isso dentro de um problema de otimização. A gente chamou esse problema de otimização de um novo método de tarifação de transmissão binível, né, de programação binível. Por que binível? Porque a gente vai colocar os dois problemas no mesmo problema: o problema do fluxo de potência e o problema da tarifação de energia. Então, o problema ele trata de tentar minimizar essa amplitude tarifária que existe, sujeito a um conjunto de restrições de rede elétrica. E quais são as variáveis de controle desse problema? A geração, as cargas a gente colocou no máximo, aí a gente fica variando a geração e fica variando a relação de troca entre o gerador e a carga para a gente conseguir estabelecer, né, o nosso método de tarifação de transmissão. Então, em alguns casos, né, que a gente fez os testes, em alguns casos, não, em todos os casos, a gente nunca conseguiu deixar as tarifas iguais, porque a rede elétrica, as restrições de rede que a gente incorpora, não permitem. E aí tem uma figura, né? Eu não vou explicar o modelo matemático, porque ele é bastante extenso, tá? Não vale a pena explicar. Mas tem uma figura aqui que eu gosto bastante, que ela é representativa sobre como esse problema, é, como foi o resultado desse problema. Então, se você pegar aqui, ó, no eixo X, estão as, é, a amplitude tarifária, começando de zero, né? Imagina que tem uma tarifa igual a zero, e esse Zmax aqui é a tarifa máxima, né? O valor máximo da tarifa. E aí a gente quer pegar esse máximo e reduzir, tá? Então todas as tarifas vão estar para baixo desse máximo, ok? E aí o que, que a gente nota? A gente nota que existem três regiões possíveis em termos de solução. A primeira região, que é essa aqui, é uma região onde não é possível, que a gente chama de região infactível, ter uma tarifa máxima menor que um determinado valor. Então, vamos supor que eu lembro de ter um exemplo de que a gente chegou nesse valor aqui igual a 10. Ou seja, não dá para a tarifa máxima ser menor do que 10, porque aí a gente não teria uma solução possível do ponto de vista da rede elétrica. Outra, então essa tarifa que define a região infactível, a região onde não é possível achar solução. Uma outra região que a gente percebeu que existe é a região de acoplamento dos dois níveis. Lembra que eu falei? Tem um nível do cálculo do fluxo de potência, e esse nível a gente tenta maximizar o uso do sistema de transmissão, e tem o nível que a gente tenta reduzir a amplitude tarifária. Então, quando a gente reduz a amplitude tarifária, o que, que acontece com o fluxo de potência? O fluxo de potência ele tem que reduzir um pouco muitas vezes a utilização da linha de transmissão. Como é que a gente faz isso? Mexendo na geração. Tá? Então, a gente tem uma região aqui em que a gente compromete o eixo Y, está associado ao uso do sistema de transmissão, então a gente compromete um pouco o uso do sistema de transmissão para poder ter tarifas menores. Tá? Então, essa é a região que a gente chama de região de acoplamento. E acima de uma determinada tarifa tem a região de desacoplamento, quer dizer, coloque no valor que você quiser o resultado de fluxo de potência e uso das linhas que você vai poder chegar nesse nível de amplitude que você estabeleceu ou maior do que ele. Tá? Então, o nosso trabalho se concentra, né, nessa região aqui, ó, onde existe acoplamento, ou seja, onde dá para mexer na tarifa, é, reduzir a tarifa, né, até determinado valor, comprometendo um pouco o resultado do fluxo de potência. Então, se a gente fizer isso, isso permite que se saiba até onde pode ir um determinado benefício, um determinado subsídio que hoje é estabelecido de 50% para os geradores. Tá bom? Geradores renováveis. Deixa eu mostrar para vocês como é que a gente resolveu esse problema, né, aplicando esse método para o sistema I3E 118 barras, um sistema teste que a gente usou
nesse trabalho que foi desenvolvido. Então aqui a gente fez o seguinte, ó, a gente variou, foi variando o valor da tarifa máxima que a gente quer, e a partir desse valor de tarifa máxima, a gente foi vendo as regiões onde não há possibilidade de acoplar o problema de fluxo de potência com a tarifa, a região onde os problemas são acoplados e onde, a partir de onde eles se desacoplam. E a gente fez dois testes. Um teste considerando a demanda original do sistema 118 barras e outro com a demanda aumentada. A gente colocou um valor, a gente aumentou, a gente tem um boost no valor da demanda. Então a gente observa o seguinte, ó, essa linha aqui descreve o teste que a gente fez com a demanda original do sistema. A gente vê que o problema do fluxo de potência ele se acopla com o problema da tarifa a partir de R$ 10 por megawatt. Então, a partir de R$ 10 por megawatt, fluxo de potência e tarifa podem trabalhar juntos. Não é possível, dadas essas condições, que você tenha um subsídio que gere uma tarifa menor do que R$ 10 por megawatt. Você tem que ser, o valor da tarifa tem que ser maior que 10. É isso que está dizendo essa figura aqui. E a partir daí, ó, você vai ter, por exemplo, quando você colocar a tarifa máxima em 11, você vai ter um fluxo de potência melhor, porque você vai explorar mais o sistema de transmissão, ou seja, a tarifa, a parte locacional da tarifa vai pesar mais, e assim por diante, até chegar mais ou menos a R$ 15 por megawatt, onde os problemas da tarifa com o fluxo de potência desacoplam. Então, você pode explorar ao máximo as linhas a partir de R$ 15 por megawatt, que não vai gerar nenhum tipo de problema para você ter tarifas de R$ 15 ou maiores que essa. Tá? Quando a gente aumenta a demanda, a gente restringe mais as possibilidades do problema do fluxo de potência. Então começa em R$ 11 por megawatt e vai subindo, ó, até que chega aqui em 13, o problema já desacopla. Né? Então a gente tem esse espaço aqui de subsídios, ó, de 11 até R$ 13 por megawatt. Menor que isso não dá para a situação de carga que a gente estabeleceu. Para vocês terem uma ideia de como isso fica na tarifa, tem esse gráfico aqui. Ó. Esse resultado, já com a tarifa final, ou seja, a tarifa locacional, que é aquela que eu mostrei para vocês, que tem um valor máximo de R$ 12 por megawatt, e a tarifa e a tarifa selo, né, que é a soma da tarifa locacional mais a tarifa selo da tarifa final da transmissão. Então aqui já é a soma da tarifa locacional mais a selo. Por isso que os valores aqui são maiores de tarifa, tá? E aí as barrinhas são o método nodal original usado aqui no Brasil e o método nodal com a demanda aumentada, né? Então a barrinha cinza é a demanda aumentada e a barrinha é, tracejada aqui, a barrinha achurada é a demanda original. Então você vê que a gente tem valores muito altos aqui, para barra 10, um valor alto de tarifa, e valores muito baixos aqui, ó, de R$ 5 para a tarifa na barra 111. E o nosso método, o que ele faz? Ele tenta abaixar a tarifa. Né? Você estabelece uma demanda máxima, a gente colocou 12, que é um valor possível, né, para os dois casos, tanto para o método para a demanda original como para o aumento da demanda. E aí, esse método vai tentando manter, né, a tarifa máxima em 12. Né? E aí, o que, que acontece? Ó? Você vê, essa linha aqui com os quadradinhos é o método que a gente propõe com a demanda original. Você vê que a tarifa fica praticamente a mesma em todas as barras, cai um pouquinho aqui, ó, na 100, 103, 111, que são as barras que mais tem a parte locacional menor, né, tarifária associada a elas. E a mesma coisa ó, acontece para a demanda crescente. Né? Com exceção dessas duas barras aqui, ó, a tarifa é menor também para essas barras aqui, 100, 103 e 111. Tá? Então a demanda cai um pouquinho lá no final. Então isso revela
o que que esse método é capaz de fazer, qual o subsídio que ele é capaz de dar. Como a gente está tratando de tarifa, toda vez que você dá um subsídio, reduz a tarifa de um, você vai ter que aumentar a tarifa de outro. Por isso que a gente tem esse efeito que as tarifas ficam mais espremidas em torno de, de um valor, né? De dois limites. Com a diferença que no método original as tarifas podem ficar uma muito maior e a outra muito menor. Tá? Então, essa é a maneira que a gente propõe ou propôs de endereçar esse problema dos subsídios no Brasil, que, de uma maneira geral, em torno de 50%, né, para alguns tipos de fontes alternativas de energia, principalmente nos sistemas de transmissão, tem uma redução da tarifa de 50%, mas a gente não sabe se essa redução de tarifa de 50% é possível de ser aplicada considerando o resultado de fluxo de potência. Esse método mostra se é possível aplicar essa, esse subsídio. Beleza? Antes que eu me esqueça, esse trabalho ele foi desenvolvido pela Érica, aluna de doutorado, com a minha participação, do professor Javier Contreras e Natália Guacil, ambos da Universidade de Castilha-La Mancha. E eu não tinha falado no trabalho anterior, mas o trabalho anterior teve participação do Daniel Barreto, um aluno de mestrado, e os colegas da FGV que participaram do projeto que coordenavam, né, o projeto no qual a gente participou e apresentou aqueles resultados. Beleza? Então, na próxima aula a gente já vai para o nível de distribuição. Vamos ver os problemas que tem no nível de distribuição e como é que a gente tratou isso via pesquisa científica. Até mais, gente.